Bora? Então, questão 4 aqui. Questão 4 dá algumas informações aqui, soltas. Eu posso fazer uma DRE, se eu quiser, mas como as informações estão soltas, eu posso extrair aqui e já botar no DVA. Aí fica meu critério aqui, até porque ele já me dá o resultado do exercício, né? Então, eu nem preciso me preocupar com o lucro ou o prejuízo. Então, ele quer saber o seguinte, dessa informação da DRE, qual o valor adicionado total a distribuir apresentado na DVA? Ou seja, ele quer saber o item 7. Só que a gente sabe que o item 7 e o item 8 precisam ser o quê? Iguais. Das duas maneiras que eu quiser fazer, eu vou achar o mesmo valor. Questão 4. Tá? Então, se eu quiser começar por cima, posso fazer. Se eu quiser começar por baixo, né, posso fazer também. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser começar por cima, o que eu tenho de receita aqui? 150 mil reais de vendas, mais 20 mil reais de venda de imobilizado. Então, tem quanto de receita? 170. Insumos adquiridos de terceiros com impostos. Eu tenho o custo do ativo imobilizado vendido, custo de mercadorias vendidas, e eu tenho também, quem aqui, ó, funcionários terceirizados. Pegadinha das boas essa aqui. Quando é terceirizado, fica lá em insumo de terceiros. Quando é próprio, fica onde? Aqui embaixo. Então, ficar atento em relação a isso. No material de vocês está escrito lá, serviço de terceiros fica aqui em cima. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, CMV, 62.500, custo ativo imobilizado, 17.500. Então, se eu somar os dois aqui, vai dar 80, né? 80. Com mais terceirizado aqui, 90. Então, aqui, ó, 90. Então, aqui vai dar 80 mil. Tem depreciação aqui? Não, né? Amortização? Não. Então, aqui continua 80. Tem o valor recebido de transferência aqui? Receita de equivalência patrimonial. 37.500. Então, vai me dar o quê? 117.500. Letra A. Dá para fazer por baixo? Dá para fazer por baixo. Tá? Sim, sim, sim. Você normalmente vai ter condição de fazer para as duas. Dá para você falando. Aí você vai ter que analisar se dá para fazer por cima ou por baixo, né? Assim, no bom sentido, tá? Oi? Habilidade, verdade, verdade. É verdade. Né? Assim, tem gente que gosta de fazer por baixo, a maioria gosta de fazer por baixo. Não, é sério mesmo, tem gente que gosta de fazer mais por baixo aqui. Então, vamos lá. Ó. Salários próprios, ó, 25 mil reais. Salários da galera que já trabalha na empresa, 25 mil reais. Não tem tributo, graças a Deus. Capital de terceiros, eu tenho aí? Não vi, né? Capital de terceiros. Ah, não, vi aqui, ó, aluguel. 9 mil reais. 9 mil reais de aluguel. 25 com 9, 34. Resultado do exercício, 83.500. 34 mil mais 83.500 dá quanto? Os mesmos 117.500. Então, de qualquer uma das duas formas aqui eu chego lá. Tudo bem para vocês? Isso, porque o lucro ou prejuízo está aqui, né? Que é a destinação do lucro, né? Ou seja, eu distribuo riqueza para quem? Para a empresa. Distribuir riqueza para quem? Para os sócios. Distribuir riqueza para quem? Para terceiros. Distribuir riqueza para quem? Para o governo. Distribuir riqueza para quem? Para os funcionários. Então, a distribuição de riquezas fica sempre embaixo aqui. Tá? Então, na DVA, a gente tem essa possibilidade de testar. Tá? Tanto o 7 quanto o 8 aqui. Tem que dar no mesmo. Oi? Sim, sim, sim. Estou falando. Você tem essa possibilidade, né? A galera costuma ir mais aqui por baixo. Principalmente se eu não precisar fazer a DRE. Aqui já me deu o resultado, então ficou mais fácil. Quando não, eu tenho que fazer o resultado para poder fazer o de baixo aqui. Tudo bem para vocês? Tá? Bom, então DVA, fechamos também. Vamos para DLPA.
Olha, sopa de letrinhas, né? DLPA. Riminha, né? Daqui a pouco eu paro aqui. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Costumo dizer que pobre vive de teimoso. Ah, cacete. Faz isso não. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Sim. Tem nada. Tem nada. Ah, não.
Valeu, obrigado. Bom, vamos brincar um pouquinho aqui de DLPA. Curiosamente, nas últimas provas de fiscais, né, eu não visualizei muitas questões desse assunto. Mas sempre foi um assunto que chovia em prova. Então, assim, é impensável não falar sobre isso aqui, porque tem uma infinidade de informação, né, em relação a isso aqui. Tá? Então, ou seja, a DLPA, que é a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, ela é obrigatória em qual legislação? Nós falamos ontem? É obrigatória na Lei 6.404. Tá? Evidencia o destino do lucro. Ou seja, o lucro precisa ter quais destinações? Compensação de prejuízos, constituição de reservas, distribuição de dividendos e aumento de capital. Tá? Para as empresas que aplicam as normas internacionais de contabilidade, né, eu não posso ter saldo final na conta de lucros acumulados. Ou seja, considerando que a empresa gerou lucro, ela tem que pegar aquele lucro e destinar. Não pode ficar com saldo final, né, ao finalizar o exercício. Então, ou seja, ou compensa o prejuízo se houver, ou constitui reservas, ou distribui dividendo, ou aumenta o capital social. Não posso ter a conta de lucro acumulado com saldo no final do exercício. Ok? Tem que zerar. Tudo de novo. Tudo de novo. Tá? E a estrutura, vocês têm no material de vocês ali, é basicamente o seguinte. Saldo inicial, ou é zero, ou é prejuízo, se houver prejuízo, mais ou menos ajuste de exercícios anteriores. Isso aqui é importante. O que é um ajuste de exercício anterior? Vamos, hipoteticamente, supor que eu tenho uma DRE de 2021, por exemplo, aqui, ó. Pô, você tá de sacanagem com essas canetas, cara. Uma DRE de 2021... que eu tenha receita de 100 mil, despesas de 30. Então, apurei um lucro de 70, logo, esses 70 aqui vão ter as destinações. No primeiro momento vai para o PL, depois vai ter as destinações. Ok para vocês? Supondo, hipoteticamente, que em 2022, a DRE já foi auditada, foi aprovada e tudo mais. Em 2022, eu verifique que eu não registrei uma despesa que deveria ter sido registrada em 2021. Cara, eu não vou abrir a DRE mais. Eu vou pegar o saldo que tem em 2022 e vou retirar ou somar, né, dependendo se for um erro para cima ou para baixo. Né? Então, vou retirar da conta de lucros que houver no próximo ano. Ok para vocês? Então, esse ajuste desse anterior somente pode ser feito se o fato... né, não puder ser imputado naquele ano. Vocês estão me referindo a um ano anterior. Então, vai tirar direto da conta lá de lucro. Ok para vocês? Pode ser para mais ou para menos. Aí eu vou ter lucro ou prejuízo do exercício. Né? Saldo disponível. O saldo disponível, se houver lucro, vai ter que ser transferidos para a reserva de lucros. E aqui são as reservas de lucros. A gente vai falar algumas delas aqui. Né? E depois vou distribuir dividendos, que também nós vamos falar sobre dividendos daqui a pouquinho. Tá? E eu tenho um saldo final. O saldo final vai ser o quê? Zero ou negativo se houver prejuízo. Nunca posso ter saldo aqui no final. Ok para vocês? Por quê? Porque o lucro precisa ser o quê? Destinado. Maravilha? Até tudo bem para vocês? Então, o primeiro ponto importante. Oi? Não entendi? Então, na verdade, a dividendo por ação, se houver distribuição de dividendos,
eu vou dividir o número de dividendos que eu distribuí pelo número de ações. Então, assim, eu posso informar isso na DLPA, mas não é o nosso cálculo aqui para fazer DLPA, entendeu? Ou seja, na DLPA eu posso informar o dividendo por ação, mas não é uma informação que fica nessa estrutura, ela vem separada. Fica embaixo. É como se fosse a DRE, lucro por ação. Né? Eu apuro o lucro e depois, se for o caso, divido pelo número de ações. Beleza? Tá? Bom, em relação às reservas de lucros, eu posso ter até 8. Por isso que isso aqui chovia em concurso. Estou até estranhando de ter tempo que não cai. Né? Reserva legal, a gente falou sobre isso em contabilidade geral. Né? Ela é a única obrigatória. Vou botar aqui, ó, reserva legal. Ela é obrigatória. Ela tem o percentual de 5% do lucro líquido, mas não pode exceder 20% do capital social. Tá? Não pode. E ela se torna facultativa quando a reserva legal mais a reserva de capital for superior a 30% do capital social. O que isso quer dizer? Se eu tiver, por exemplo, acho que foi até um exemplo que eu dei lá no dia na contabilidade geral. Vamos imaginar que o capital social da entidade... Caramba. É reserva legal mais reserva de capital. Vamos imaginar que o capital social de uma entidade esteja em 100 mil reais. E atualmente a minha reserva legal é de, vou botar aqui, 3 mil. 3 mil reais. Não, 3 mil reais, perdão. 15 mil reais. Atualmente, a relação da reserva legal com a capital social é de quantos por cento? 15. Não pode ser superior a 20. Ok para vocês? Vamos imaginar que isso aqui é em X1. Em X2, a empresa gera um lucro, hipoteticamente aqui, de 200 mil reais. Em tese, eu tenho que retirar o quê? 5% do lucro, né? Então, 5% do lucro, daria quanto aqui 5% de 200 mil? 10 mil, né? Daria 10. Só que se eu carrego 10 mil para cá, aqui fica com quanto? 25. Não posso, né? Porque vai ultrapassar os 20%. Então, não posso constituir 5%. Só posso constituir... Não pode ultrapassar. Não pode. Então, só posso, no máximo, 5 mil reais. Tudo isso é no material de vocês, tá? Tudo isso é no material de vocês. Tá? Então, ou seja, não poderia constituir 5%, porque 5% seria 10 mil mais 15 daria 25, então estaria excedendo, né, o capital social. E se o somatório da reserva legal e reserva de capital for superior a 30% desse capital social, a empresa pode deixar de fazê-lo. Poderia deixar de fazer. Se você quiser fazer, pode fazer, mas respeitando quem? Os 20% do capital social. Tá? Então é facultativo se o somatório da reserva legal com reserva de capital for superior a 30% do capital social. Tá? Isso é o que mais cai em prova, a reserva legal. Tá? Agora, algo importante. Tá? Quando eu falo de capital social, é o capital social realizado ou integralizado. Por que vocês acham disso? Por que tem que ser sobre o realizado ou integralizado? Exatamente. Ou seja, então se eu tenho lá 200 mil reais subscrito e 150 mil integralizado, os 5% é sobre o integralizado, não sobre os 200 mil. Quando integrar os outros 50, vai ser sobre o montante total. Beleza? Tá? Isso está no material de vocês também. Tá? Bom, claro que se houver prejuízos anteriores, antes de constituir a reserva, eu vou fazer o que com o lucro? Compensar prejuízo. Então, ou seja, hipoteticamente, eu tive um lucro de 100 mil, aí tem um prejuízo de 20. Absorvo esses 20 e o cálculo restante vai ser sobre os 80. Ok para vocês? Oi? Porque a primeira destinação do lucro é o quê? Compensar prejuízo.
Depois eu vou constituir reserva. Ok para vocês? Beleza? Tá? A reserva estatutária precisa estar no estatuto e o estatuto vai indicar a finalidade da reserva, né? O percentual a ser aplicado, percentual do lucro líquido, na verdade, percentual indicar a finalidade, o percentual do lucro líquido e o montante total. Não tem muita característica. É uma reserva que o estatuto da empresa pode definir. Vou indicar a finalidade, vou indicar o percentual do lucro líquido e vou indicar o montante total. Não tem muito... Assim, de novo, para compensar prejuízo ou para aumentar o capital social. Tá? Reserva de contingência. Aí, importante ressaltar. O que é uma contingência para vocês? Não deixa de ser isso. Uma situação que pode ocorrer, que pode impactar negativamente no resultado de uma empresa, não é isso? Uma enchente, uma pandemia, uma guerra, que sim. Então, é previsto a reserva de contingência. Ou seja, justamente para compensar perdas futuras. Tá? Então, por exemplo, tem atividade que perde a receita toda quando chega a época de geada, por exemplo. Né? Dependendo da atividade. Ou quando tem um sol absurdo, tem empresa que não arrecada nada. Depende da atividade. Então, o que ela vai fazer? Nessas épocas que ela consegue ganhar receita, ela pode fazer a reserva de contingência para compensar quando eu tiver perdas futuras. Né? Então, ela pode criar essa reserva de contingência. Tá? Reserva orçamentária. Reserva de expansão. Normalmente para fazer investimentos na empresa. Ou seja, estou aumentando a capacidade, fazendo obra, então vou criar uma reserva orçamentária. Reservas de lucros a realizar. Isso aqui é muito interessante. Olha que interessante, meus amigos. Toda a receita ela gera entrada de caixa? Não. Logo, aquele lucro que está ali necessariamente foi realizado em dinheiro? Não. Qual é a lógica, então, do lucro a realizar? Daqui a pouco eu te falo sobre dividendos, tá? Então, por exemplo, se eu falo que eu tenho um dividendo mínimo obrigatório para ser constituído no valor de R$25.000 e eu apurei um lucro de 100, mas só foi realizado ainda, ou seja, ou vai realizar, vamos pensar assim, né? 80. Por exemplo, vamos imaginar que a empresa teve um lucro de 100, desses 100, 80% foi a prazo, de venda a prazo. Tem dinheiro ali? Não. Então, ela só tem de dinheiro realizado o quê? 20. Só que ela, de acordo com o lucro dela, ela vai determinar o seu dividendo. A gente vai falar sobre dividendo daqui a pouquinho. Aí vamos imaginar que o dividendo obrigatório seja de 25. Só que o lucro realizado é só de quanto? De 20. Então, é que constitui uma reserva de 5 de lucros a realizar. Porque ela deu lucro, mas não tem caixa para distribuir dividendos. Consegue perceber isso? Porque o dividendo vai ter base através do lucro ajustado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas se aquele lucro não está financeiramente no caixa, como é que eu vou distribuir dividendos? Então ela tem que pegar parte daquele valor que ela não pode realizar ainda e criar uma reserva de lucros a realizar. Assim que esse valor for realizado em caixa, ela vai distribuir o restante de dividendos. Tudo bem para vocês aqui? Ok mesmo? Tá? Então aqui ó, é a diferença dos dividendos obrigatórios menos os lucros realizados. No material de vocês, tem explicação detalhada para tudo isso, tá? Então, não deixem de ler a apostila, tá? Reserva de incentivo fiscal. Subvenção ou doações que a empresa recebe.
ela recebe algum tipo de incentivo fiscal, tá? E normalmente ela utiliza para investimentos. Então ela pode criar essa reserva de... Primeiramente passa para o resultado, depois a gente vai falar sobre isso, tem um CPC específico para isso, e depois eu posso transferir isso lá para o PL, né? Então eu tenho a reserva de incentivos fiscais. Se eu não investir, vai ser tributado. Se eu não transferir para o PL, vai ser tributado, porque ele passa pela DRE primeiro. Tá? Se eu transferir para o PL, eu não sou tributado. Tá? Então, incentivos fiscais aqui. Reserva de prêmio na emissão de debênture. O que é debênture mesmo, gente? Que a gente falou sobre isso? Ou seja, a empresa emite debêntures, né? São títulos que ela emite para captar recursos. Ficou horrível, né? Subvenção. Vou botar aqui, ó. Subvenção. Doações. Então, a debênture, né, é um título que ela emite com o objetivo de captar recursos. E ela vai remunerar esse título mais para frente. Tá? Quando ela emite uma debênture com ganho... eu emiti 100 mil reais de debêntures. O pessoal pagou 110 por elas. Então, tive um ganho. Então, ou seja, ganho na emissão de debêntures. Tá? Ou seja, então, quando o valor recebido pela debênture, ele é maior do que o valor nominal. Caraca, mas tem tudo isso de reserva? Não que uma empresa precise constituir essas 8 reservas, mas são reservas previstas por lei. Ok? Ela pode constituir só uma, que é legal. Ou 2 ou 3, mas ela não tem obrigação de constituir todas elas aqui. Tá? E reserva especial de dividendos obrigatórios a distribuir seria o seguinte: a empresa gerou lucro, a empresa tem caixa para distribuir, mas ela está em recuperação judicial. Só que ali é o seguinte: se eu estou em recuperação judicial, a prioridade não é distribuição de dividendos. A prioridade é o quê? Pagar tributos, fornecedores e os demais credores. Então, ou seja, aqui vai ficar, por exemplo, numa situação em que a empresa está, ela fica inapta, né? Inapta a distribuir dividendos. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, de recuperação judicial, por exemplo. Então, ela tem o lucro lá, tem o caixa para realizar, mas está numa situação que impede essa distribuição de lucros. Por quê? Eu preciso pagar fornecedores, tributos, né? Funcionários que talvez estejam reclamando de salários atrasados. Então, não faz sentido eu distribuir dividendos enquanto essa situação perdurar. Ok para vocês aqui? Tá, então, são as 8 possíveis reservas. Ressalto, não tenho visto isso nas últimas provas, mas isso sempre choveu em prova de carreiras fiscais. Não sei se vocês estão esperando o momento certo para cobrar. Eu não sei se vocês estão dando mais ênfase para os CPCs mesmo, que é algo mais novo, né? Mas está aí. A gente não pode deixar de falar. Tá? Querem fazer alguma pergunta aqui em relação a isso aqui? Fiquem super à vontade. Reforçando, o material de vocês está super completinho lá. Tem a forma de contabilização de tudo isso, né? Então, estou colocando aqui os pontos principais que eu visualizo que são importantes para vocês. Tá. Então, na verdade, o juros de capital próprio é um percentual definido, né, sobre o patrimônio líquido. Ele pode ser um patrimônio líquido ajustado. Né? Eu posso ter ajuste nesse patrimônio líquido. Né? Mas, em tese ali, se eu distribuo, se eu pago o juros de capital próprio, o meu PL tende a diminuir, né? Porque eu acabo tendo uma despesa maior, um lucro menor, e o PL acaba diminuindo. Então, o efeito acaba sendo compensatório ali em algum momento. Entendeu? Mas sério mesmo, gente, em relação à reserva, assim, querem fazer uma pergunta, fiquem super à vontade. Eu não entendi tal reserva, para qual finalidade, enfim. Querem fazer uma pergunta, fiquem super tranquilos aí para fazer. E aí? Não? Oi? Assim, a gente vai fazer algumas questões aqui, tá? Que envolvem alguns conhecimentos, tá? Bom, aí eu vou para a parte do dividendo, que é importante. Vou botar aqui, ó.
dividendos mínimos obrigatórios. Se o estatuto for omisso, 50% do lucro ajustado. Se tiver no estatuto, maior ou igual do que 25% do lucro ajustado. Mas que parada é essa, lucro ajustado? Então vamos lá. Lucro ajustado. Lucro do exercício menos reserva legal, menos reserva de contingência, mais reversão da reserva de contingência. Olha que interessante. A reserva de contingência ela é feita para compensar perdas futuras. Se não houver utilização dessa reserva, obrigatoriamente eu vou fazer o quê? Reverter. Ok para vocês? Porque a ideia é o quê? Fazer para compensar a perda futura. Se não existiu essa perda futura, reverto. Não pode ficar o dinheiro parado ali, ok para vocês? Oi? Não, mas qual parte? Então, você mesmo respondeu. Compensar perdas futuras. Ou seja, que tipo de perdas futuras eu posso fazer? Você fala assim, ó, pandemia, guerra, enchente. Não, a empresa pode... A única obrigatória é legal, ó. A única obrigatória é legal. Ela pode fazer para proteger o seu capital social, para proteger seu patrimônio. É opcional. Né? Mais uma vez fazendo e não usado, vou ter que o quê? Reverter. Não faz sentido o dinheiro ficar parado lá, ok para vocês? Não necessariamente no final do exercício. A questão é o seguinte, não é mais lucro. É o lucro que não pode ter saldo. Reserva, tudo bem. A questão é o seguinte, se eu faço uma contingência para compensar a perda futura e eu não utilizo esse valor, vai ficar parado? Não, vou reverter. Reverter a reserva. Aí ele fica disponível ou para transferir para outras reservas ou para distribuir dividendos. Tá? Porque não faz sentido eu fazer uma reserva para contingência e não usar. Mas eu posso ter uma atividade que vai sempre precisar. Eu faço Sim. um produtor rural que tem o medo de uma seca, uma estiagem. Sim. Aí ele pode utilizar até nas notas expressivas de imagem Sim. uma análise climatológica dizendo, olha, é previsto uma seca. Perfeito. Pode fazer, mas vamos imaginar que passe 2, 3 anos. O cara não usa. O cara, pô, mas que contingência é essa? Que está 3 anos esperando e não usa, né? Reverte, acabei de falar. Ué, ele vai voltar para a DLPA. Ele vai voltar como sendo parte do lucro que vai ser possível destinação para qualquer outra coisa. Ok? Porque, ou seja, o lucro, eu tenho 4 destinações, não é isso? Compensa prejuízo, constitui reserva, distribui dividendos e aumenta capital. Se eu não usar reserva de contingência, por algum motivo específico, né? Ou volta para distribuir mais dividendos, ou volta para aumentar o capital social, ou volta aí para compensar prejuízo se houver mais para frente. Eu não posso ter saldo na conta de lucros. Na reserva não tem problema. Nota explicativa. A gente vai falar sobre isso amanhã. Eu não vou ter tempo para falar nota explicativa ainda, mas a nota explicativa é rapidinho, a gente mata rapidinho. Né? Mas tudo bem aqui em relação à reserva? Boa, até podemos estar falando sobre isso. No material de vocês, está dizendo o seguinte, botar aqui, ó. Não confundir com contingência de provisão. São 2 coisas distintas. Né? Está no material isso, inclusive. Por quê? Contingência de provisão é o quê? Eu tenho uma ação judicial do qual eu espero que eu vou perder. Isso é fato. Eu só não sei estimar o valor ainda. Só que isso é um passivo. Isso é um passivo, ok? Reconheça a despesa com provisão e um passivo. Não é isso? Garantia de produtos.
falamos ontem da LG. Vendi ar-condicionado para 1.000 pessoas, estimo um custo de reparação, então vou provisionar um valor para reparo, ok? Isso é provisão, isso está no passivo, diferente da reserva para contingência. Por isso que eu até coloquei bem grifando lá, importante, não confundir isso com as provisões que são as contingências. Aqui, o lucro que eu tenho, eu posso constituir para uma contingência, mas não é contingência de algo que já existe, porque a provisão, o fato gerador já ocorreu. Não é isso? Eu só não sei estimar aliás, na verdade, eu não tenho certeza do valor e do prazo. Aqui é uma situação que pode vir a ocorrer ainda. A provisão, o fato gerador ocorreu, só preciso estimar o valor, ok? Aqui, do lucro, eu vou estimar uma contingência que pode afetar o resultado da minha empresa. Então, não confundir esses dois termos. Assim, situações que podem impactar na empresa, que podem prejudicar o seu resultado futuro. Tá? Então, seja, esse cara que já é do lucro, né? Parte do lucro. E lá na provisão é uma despesa, né? É uma obrigação. Tudo bem para vocês? Beleza? Foi até bom você estar falando sobre isso. Que eu botei até destacado. Você está com o material aí? Ó, tá até aqui, ó. Calma aí. Reserva para contingência. Ó, importante, ó. Serão revertidas quando deixarem de existir as razões que justifiquem sua constituição. Não devem ser confundidas com a provisão para contingências registradas no passivo. Beleza? Tá? Não, foi o que você estava falando aqui. Quando eu constituo qualquer uma dessas reservas, eu dou um explicativo. Eu vou informar por que eu estou explicando, né? Por que eu estou constituindo. Isso. Né? Porque no balanço é só número, né? No explicativo vem para detalhar, né? Para justamente detalhar o porquê aquela informação está no balanço. Posso colocar. Eu posso definir estatuto, inclusive. Olha, se eu não utilizar em 2 anos, eu vou ter que reverter. Isso pode ser visto. Pode. Sim. Assim, tudo isso é discutido em estatuto, né? Ou seja, eu posso aprovar essa reserva sem prazo por conta de pandemia, por exemplo, né? Porque a questão fala o seguinte, cara, se eu não usar e não tiver mais perspectiva de utilização e ela estiver lá, não faz sentido ela ficar parada, né? É isso que a gente comenta aqui. Agora, se eu tiver perspectiva, mas assim, não ser o momento exato, vai ficar lá até eu entender que eu precise utilizar, né, ou reverter se eu não tiver mais perspectiva. Tudo bem para vocês aqui? Porque essa parte de reserva confunde mesmo, tá? Oi? O que acontece? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, ó. Tá, vamos lá. Ó. Vamos pensar aqui, ó, lucro de R$10.000. O lucro é credor, vocês concordam? Então, ou seja, qual é a lógica aqui? Vamos supor que eu vou destinar esse lucro para a reserva de contingência. Débito de lucro de 10.000, crédito de reserva de contingência. Saiu do lucro, foi para a reserva. Quando eu não vou utilizar mais, reverto. Lançamento inverso aqui. Débito de reserva de contingência de 10.000, crédito na conta lucro. Mas a pergunta é, eu posso ter saldo na conta lucro acumulado? Não. Então eu preciso destinar esse 10.000 para algum outro canto. É isso. Não importa para onde vai. Eu preciso fazer destinação. Ok? Tudo bem? Isso vale para todas as outras reservas. O lançamento é sempre o mesmo. Débito do lucro e crédito na reserva. Todos os lançamentos que vocês foram ver aí vão ter débito em lucro e crédito na reserva. Ok? Tá? Em relação ao dividendo, né, o dividendo mínimo obrigatório, no nosso país eu tenho 2 possibilidades aqui. Se o estatuto for omisso, ou seja, se ele não informar o quanto de dividendo obrigatório eu preciso, eu vou pagar 50% de dividendos do lucro ajustado.
E se estiver em estatuto, eu não posso pagar menos do que 25% do lucro ajustado. Ou seja, maior ou igual do que 25%. E o que é o lucro ajustado? É o lucro da DRE, menos a reserva legal, menos a reserva de contingência, e se não houver utilização de reservas de contingência anteriores, a sua reversão. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que eu tive um lucro de R$100 mil. Reserva legal de quantos por cento? 5% sobre o lucro, se não ultrapassar os 20% do capital social. Então, aqui vai ficar menos 5. Hipoteticamente, eu vou destinar 10% do meu lucro para a reserva de contingência. Vou botar 10 aqui. E vamos imaginar que eu tinha R$3 mil de reserva de contingência passada que eu não utilizei. Então, vai voltar para cá. Então, o lucro ajustado vai ser 103 menos 15. Vai dar quanto aí? 103 menos 15. Oi? 103 menos 15. Ou seja, se eu tivesse 100 menos 15, daria 85, né? Mais 3, 88, não é isso? Certo? Então, lucro ajustado aqui. Então, se for omisso, 50% desse cara para dividendo no mínimo obrigatório. Se tiver em estatuto, pelo menos 25% desse lucro aqui vem para cá, ou seja, 1/4 aqui. Ou seja, então se for omisso, 44 é o dividendo obrigatório. Se estiver no estatuto e for o mínimo, 25% desse cara que vai dar o quê? R$22 mil. Ok para vocês aqui? Beleza? Bom. Oi? Não entendi. Sim. Reserva. Reserva, aumenta capital social, né? Ou posso aumentar o valor porque aqui é o dividendo mínimo obrigatório. Mínimo. Posso pagar mais. Posso pagar mais. Isso, posso pagar. Entendeu? Por quê? Porque reinveste. Reinveste. Né? Então, assim, no Brasil já é diferente, né? A gente busca a empresa que paga dividendo. Mas isso é perfil mesmo. Isso é perfil, porque, na verdade, o cara que está no Brasil investindo em ações é o cara que está tentando buscar uma renda extra. Né? Lá fora, subentende-se, né, que são países um pouco mais estáveis, né, que tem lá a sua previdência funcionando, né, as pessoas têm o hábito de poupar mesmo recursos, né, e de como você falou, né, eu prevejo mais o futuro do que o presente. Né? Assim, eu estava comentando com um colega lá do Ministério Público, que estava reclamando, tem há 7 anos que a gente não recebe aumento, é verdade mesmo, né? 7 anos. Talvez a gente receba agora uma parte, mas eu acho que o Rio não foi autorizado, porque assim, em tese o reajuste seria indexado ao regime de recuperação fiscal do Estado. Parece que o Guedes não aceitou. Né? E aí eu não sei como é que vai ser. Ia sair agora isso. Oi? Não, Ministério do Estado. Só que os estados estão fazendo... Porque os estados devem à União bilhões, né? Então, cada estado, ou vários estados, estão fazendo seus programas de recuperação fiscal para saber se pode continuar pagando as suas despesas e tudo mais. Parece que o Guedes não aceitou a do Rio. Lá a gente tem uns 7 anos lá sem reajuste. Aí eu falei assim, cara, já que eu estou sem reajuste, eu tenho que trabalhar mais, né? Tem que trabalhar mais, né? Aí eu tenho um rapaz que investe, né, em ações. Aí ele estava reclamando que os dividendos estão menores, né, ultimamente. Aí eu falei, cara, tem que arrumar outra fonte de renda. Ele, mas minha renda é indireta, minha renda são dividendos, né? Então ele já conta com os dividendos como renda, né? À vontade. Não, porque na verdade são duas coisas distintas, né? Porque até eu chegar à reserva de contingência,
Eu passei pela despesa com provisão. Porque a reserva é uma parte do lucro. Quando eu provisiono essa contingência, eu já provisionei e está como despesa. Já tem dinheiro no caixa lá para pagar isso, entendeu? Ou seja, então do meu lucro eu vou fazer uma reserva de contingência, mas que não é a contingência que eu constituí lá na provisão. São coisas diferentes. Tá? Na verdade, não é que você vai tirar daqui e pagar. Você já tem caixa para pagar a provisão lá do passivo. Oi? Aqui é o que sobra. Aqui é o que sobra. Você já poupou caixa por fazer provisão no seu passivo. Então você tem caixa lá. Aqui você vai ter caixa para outros tipos de contingência. Entendeu? Oi? A ideia é manter lá, né? Se tiver que usar, a gente vai usar. Bom, então aqui, ó. Contabilidade é lindo demais, né? Por isso que eu falei, não é só débito e crédito, não. Ó. Avançada? Aí já é mais para o final. Bom, aí depende muito também da grade da faculdade, né? Mas dependendo, né? A tua era no final, mais? Né? A da minha amiga aqui, avançada, já é mais para o final? A tua, na tua grade, avançada já é o quê? 7º, 8º período? Não, isso é fato. 6º? 6º período, então, né? Então vamos aqui, ó. Cara, falar em inglês, eu tenho uma coisa fantástica aqui para... É que eu lembrei. Tem 2 amigas minhas que estudaram comigo, né? Mas são muito aleatórias, assim. Elas estão assistindo aula, não estão assistindo nada. Elas fizeram faculdade comigo e... Aí foram fazer um curso de inglês, cara. As duas maluquinhas e tal, não sei o quê. Aí o cara falou assim, ó... ele queria pegar em dupla, né? Aí ele... Em pair. As 2 levantaram, cara. As 2 ficaram assim em pé. Aí eu falei, cara, quando elas contaram isso, cara, eu chorava de rir, cara. Pô, mesmo você não compreende, não é possível que não se percebeu, né? Ó, em pair. Aí as 2 levantaram e ficaram lá. Eu falei, caraca, muito doido. Ó, então aqui, ó, questão 5. Ajustes de exercícios anteriores afetam a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, desde que sejam derivados de fatos subsequentes? Eu repito. E ajustes de exercícios anteriores afetam a DLPA? A princípio afeta, que a gente mostrou lá, né? A questão é, desde que sejam derivados de fatos subsequentes. Repare que o início e o final não se falam, né? Se a gente for fazer uma interpretação de frase aqui, se é um ajuste de exercício anterior, se refere a um fato anterior, não subsequente. Então, eu nem precisava, né, ser tão bom em contabilidade para chegar a essa conclusão. Então, essa questão está errada, ok? Beleza? Para cada reserva estatutária, a empresa em seu estatuto deverá... Olhem para lá, reserva estatutária. Dentro dessas 4 alternativas, qual que está mais próximo ali? Ou seja, a reserva estatutária tem o objetivo de indicar finalidade, percentual do lucro e montante a ser utilizado. Pode ser utilizado para diversas finalidades. Normalmente, compensar prejuízos e aumentar capital social. Se ela não tiver finalidade específica, sempre para essas 2 ela pode. Tá? Então, letra C aqui. A 5 já é interessante, tá? Perdão, 7. Só que aqui, hoje, eu fui gravar mais cedo, eu esqueci de uma informação que passou despercebido aqui. Coloque aqui no material de vocês, quem tiver com ele aí impresso, que, na verdade, eu coloquei aqui, né, as transações que ocorreram em 2015, mas não falei qual era o patrimônio líquido em 2014. Depois que eu fui ver hoje de manhã isso. Então, adicione aqui que o PL de 2014 era de R$300 mil. Tá? Eu esqueci mesmo, agora que eu olhei de manhã isso,
o PL aqui, de 2014, vou botar aqui, ó, o PL de 31/2/2014 correspondia a R$300 mil. Aí o que ele fala? Em 2015 aconteceram as seguintes movimentações. Então, ou seja, não tive aumento de capital, não houve distribuição de dividendos, a empresa apurou um lucro líquido de R$90 mil, destinou lucro líquido com base, né, na Lei 6.404, ou seja, constitui reserva legal. A gente sabe que a reserva legal tem um percentual fixo. Qual é? 5%. Constitui reserva estatutária e destinou R$6 mil para a reserva de expansão. O estatuto prevê pagamento de dividendo obrigatório mínimo de 25% do lucro líquido. Só que é o quê? Lucro líquido o quê? Ajustado. Tá? Então ele quer saber o seguinte: quais são os valores a serem pagos de dividendos a pagar e o valor total do patrimônio líquido? Porque eu tinha um saldo de R$300 mil que será impactado por essas transações todas aqui. Vão ter situações que não vão impactar o PL, outras vão impactar o PL. Tá? Vamos fazer juntos com calma aqui, porque dá tempo de a gente falar da DMPL ainda hoje para a gente fechar esse assunto. Tá? Então vamos fazer com calma aqui. Então deixa eu botar para cá. Pessoal, não fiquem assustados. Tá? Por que acontece? Revejam a aula várias vezes, tá? Porque são muitos assuntos que vocês nunca viram. Então, eu não tenho aqui como garantir, nem tenho essa pretensão, que vocês vão sair daqui sabendo tudo de DLPA. Não vai saber, não vai sair. Tinha. Como assim? Então vamos lá, ó. Ó. Letra? Vamos chegar lá. Ó, qual foi o lucro? 90. Preciso constituir obrigatoriamente o quê? 5% de reserva legal, não é isso? 5% de 90 dá quanto? Não, 4.500, né? Beleza? Ó. Sobre o lucro, sempre. Isso aqui é a única que é obrigatória. Esse cara aqui vocês têm obrigação, por ser obrigatório, de saber. Tá? Tá? Então, ou seja, primeiro passo, eu quero saber o seguinte, ó, do lucro 90 mil, vou constituir 5% de reserva legal. Aí repara o seguinte, para efeitos, né, de dividendos mínimos obrigatórios, eu vou procurar o quê? O lucro ajustado, não é isso? O lucro ajustado é quem? É o lucro menos a reserva legal. Se houver contingência, também. Se houver reversão, também. Mas não tem. Então, o lucro ajustado aqui, ó, vai ser 25% do lucro ajustado. Então, ou seja, 25%, ou seja, vou botar aqui, ó, 90 mil menos 4.500 vai dar quanto? 85.500, certo? A pergunta que eu fiz foi a seguinte: você pegou 5% vezes 90 mil. Sim. 4.500. Sim. Tá, porque tá aqui, ó. Isso. Então, dividendo mínimo obrigatório, 25% do lucro ajustado de 85.500. Se eu pegar 25% de 85.500, vai dar conta aqui, ó, 21.375. Então, o primeiro passo é o seguinte, já elimino C, D e E da minha resposta. Porque ele pede quanto é dividendo mínimo obrigatório e depois o valor total do patrimônio líquido.
Qual é o bizu que eu dou aqui? Qual é o bizu? Tudo que é reserva não afeta quantitativamente o meu PL. Não é isso? Porque ele pega do lucro e faz reserva, pega do lucro e faz reserva, mas está dentro do PL. Então, nada de cálculos absurdos. Qual é o valor do novo PL em 31/12/2015? Moleza agora. Por que moleza? Porque, na verdade, basta fazer o seguinte, ó, 31/12/2015. 300 mil mais 90 menos 21.375. Ué, mas calma aí, Anderson. E a reserva? Está no PL. E a outra reserva? Está no PL. E a outra reserva? Está no PL. Então, ó, cálculo tranquilo. Ou seja, esquece o patrimônio, não, ele pede o patrimônio líquido. Tá? Não, estou falando o seguinte, esquece a reserva para efeitos de impacto no patrimônio líquido. Tá? Então, ou seja, vou pegar os 300 mais os 90 menos 21.375. Então, 390 menos 21.375 vai dar quanto aí? 368, né? Não, 390 menos 21.375. 368, 625. Letra B de bola. Por que acontece? A maioria fica tirando da reserva, bota de novo, cai, dá confusão. Dá confusão. Então, o bizu pegou o lucro, transferiu para a reserva, isso não impacta quantitativamente o meu patrimônio líquido. É um fato permutativo. Lembram disso? Fato permutativo. Tá? Então, assim, parecia ser uma questão muito difícil, porque era longa, e não era. Tá? Mas, obviamente, precisa de treino. Treino, questões. Tudo bem para vocês aqui, gente? Ok? Tá? Não, mas é sério, eu vejo uma questão dessa aqui, assim, claro que quem nunca viu não vai acertar nunca, né? Mas quando você começa a olhar os pontos chaves, você mata, tá? Por quê? Eu sei que, assim, a reserva legal não tem jeito, aí não tem jeito, galera. A reserva legal vocês têm que saber que é 5% do lucro líquido, você não tem jeito, tá? E analisar se não vai exceder 20% do capital social. Isso aí porque é a única obrigatória. Então não tem jeito, tem que saber. As demais são facultativas. Então, assim, a banca pode falar qualquer valor. Só que a legal vocês vão ter que calcular. Sempre, se for o caso. Tá? Beleza? Então, por isso que eu falo aqui que é uma questão longa que, às vezes, o cara fica cansado já. Cara, preguiça de ler. Oi? Não entendi a pergunta. Esse exercício, Ah, com esse bizu que você deu, serve de exemplo para outros? Serve? com certeza. Com certeza. Com certeza. A gente vai fazer aqui mais outras questões que envolvem agora a DMPL. Tá? A DMPL é mais fácil ainda. Tá? A DMPL seria o seguinte: demonstração das mutações do patrimônio líquido, que já está incluído quem? A DLPA. Então a DLPA não precisa mais falar. Vou falar DMPL. Tá? Ou seja, então a DMPL basicamente é o seguinte. Posso pagar aqui? Posso? Que aí eu fico mais tranquilo de fechar esse assunto, que a gente começa a meter bronca nos CPCs. A gente faz nota explicativa rapidinho, depois entra nos CPCs. Então, ou seja, a demonstração das mutações do patrimônio líquido... É o quê? E eu fico empolgadíssimo, cara. Não botei, não. Não botei, não. O que eu vou te falar, mas dá um trabalho para esse material, gente. Vocês não tem noção. Dá muito trabalho.
Mas vocês vão assistir ela novamente, né? Então, na verdade, a gente obriga vocês a assistir ela de novo. Eu acho que não. Tá? É porque eu acho que é o curso que é só online, eu acho. Não sei, agora eu fiquei na dúvida também, não posso garantir. Né? Não, na verdade, da outra vez que eu vim também foi a mesma coisa. Tem um estúdiozinho ali na outro... Oi? Não estou gravando aqui não, estou gravando na outra sala lá. No... Deixa eu ver aqui. Tá. Bom. Uhum. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. É. Sim. Tá acreditando não? Só que lá é slide, né? Vocês têm mais informação que eles. É porque surgem os insights na hora, né? Aqui. Então, é isso. Então vamos lá. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Eu vou até mostrar uma carinha dele aqui, porque... Ela tem uma carinha parecida com essa aqui, mas assim, ela não tem nenhuma, vamos dizer assim, uma formalidade. Eu tenho uma regra para fazer a DMPL, não existe isso. Tá? Qual é a lógica da DMPL? É uma demonstração de todas as alterações que ocorreram no patrimônio líquido, de todas as contas. Tá? Então ela tem coluna e linha. Qual é a lógica da DMPL? Demonstrar como, por exemplo, o capital social iniciou um período e terminou. Como a reserva de capital iniciou um período e terminou. Ou seja, a linha mostra os saldos iniciais. E aqui na coluna vai mostrando as alterações que ocorreram. Aí chega no final, eu tenho um saldo final. Então, por exemplo, saldo inicial de capital social, 100 mil. Aumento de capital, 10 mil. Então aqui embaixo vai ter o quê? 110. Então essa linha inicial é o saldo inicial e aqui a linha final é o saldo final. Mas não tenho a preocupação de entender essa mecânica, de lembrar disso. Por quê? O que normalmente se pede em prova, na DMPL, quais foram os fatos que impactaram o PL e quais foram os fatos que não impactaram o PL. Então, por exemplo, quem impacta o PL normalmente? Vou botar aqui, ó. Normalmente, quem impacta o PL? Quem impacta o PL? O lucro, ok? O lucro impacta o quê? Positivamente. Quem impacta o PL positivamente? Pode ser um ajuste de avaliação patrimonial positivo. Então aqui, ajuste de avaliação patrimonial positivo. Mas poderia também ser o quê? Ajuste de avaliação patrimonial o quê? Negativo. Então pode impactar negativamente o meu caixa. Transferências para reservas, impacta o PL? Não. Então é um fato o quê? Permutativo. Não impacta o PL. Ações em tesouraria, impacta o PL? Quando constitui? Quando constitui ações em tesouraria? Impacta porque diminui o
PL, porque ele é contra o quê? Redutora, né? Então aqui, ó, ações, tesouraria, impacto PL negativamente. Prejuízo acumulado, impacto PL? Sim. Com certeza, né? Negativamente. E distribuição de dividendos? Também impactam negativamente. Ok para vocês aqui? Sim, isso. O CDMPL é tranquilo em relação a isso. Tá? Por isso que a DLPA acaba gerando mais informação. Se a gente for olhar aqui, ó, vamos pensar aqui numa questão que ele fala aqui o seguinte, ó, a questão 8. E algo importante, né? A DMPL é o ajuste de avaliação patrimonial. É que eu fui economizando agora aqui no final. Não, vamos lembrar da contabilidade geral, balanço patrimonial. Contas que pertencem ao PL, capital social, reserva de capital. O que são reservas de capital? Aumentos no patrimônio líquido que não transitaram pela DRE. Por exemplo, ágio na emissão de ações. Lembra que nós falamos sobre isso? Aumento de capital social. Perdão, aumento do PL. Por exemplo, eu tenho uma ação que é R$1 cada e vendi por R$1,20 cada. Esses 20 centavos de cada aumenta o meu PL. Mas não é DRE, não é venda que eu faço. Não posso tributar aqui, não faz sentido. Reserva de capital. Reserva de lucros. Todas aquelas reservas que nós falamos aqui. A ação de tesouraria. A aquisição de ações da própria empresa. Então, ela reduz o PL. Prejuízos acumulados e ajuste de avaliação patrimonial. São elementos de ativos e passivos que são mensurados a valor justo. Pouquíssimos itens têm essa particularidade. Ou seja, instrumentos financeiros têm isso. A gente vai falar sobre instrumentos financeiros durante a semana. Então, lá na época eu dei o exemplo. Eu peguei um instrumento financeiro por R$100 mil. O mercado, atualmente, pagaria R$120 mil nele. Esses R$20 mil, ajuste a avaliação patrimonial. Aumenta o meu ativo em 20 e aumenta o meu PL em 20. Como eu não vendi e não pretendo vender, o ajuste vai para o PL direto. Mas são poucos itens que têm essa característica aqui. Oi? Mantidos para valorização. Tá? Ok aqui para vocês? Beleza? Tá? Então, o DMPL, o que vocês precisam saber é isso. Vocês vão ler, obviamente, o material, mas precisam saber é isso aqui, basicamente. Rapidinho. Acho que eu esqueci de falar aqui, desculpa. A DMPL é obrigatória apenas no CPC 26. Não é obrigatória pela Lei 6.404. Lembra que nós falamos sobre isso ontem? A DLPA é obrigatória na Lei 6.404, mas para o CPC 26 é obrigatória a DMPL. Pergunta, desculpa, interrompi aí. Sim, ou seja, eu já estou negociando, né, na data de hoje, o preço que eu vou pagar futuramente ou que eu vou receber futuramente. Aí entra o tal da história do hedge, mais para frente, para proteger e tudo mais. Né? A questão é, instrumentos financeiros. Aqui a gente vai falar, tem uma aula específica sobre isso. Isso é muito complexo, mas eu vou falar o que costuma cair mais em prova mesmo. 3 tipos de instrumentos financeiros que existem. Custo amortizado, valor justo para o meio de resultado, mantido para venda direta, e valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Esse cara vai estar aqui. Por quê? Quando eu tenho um instrumento financeiro que não é diretamente para venda, eu tenho um instrumento financeiro que ele pode gerar valorização, eu esperar a valorização dele, ou esperar a geração de caixa pelo seu vencimento, né? E posso vender no final do seu vencimento. Não é um instrumento financeiro com o objetivo de vender. Comprei para vender, comprei para vender, comprei para vender. Não. É um instrumento financeiro que eu posso gerar caixa com o que valorizou ou com caixa gerado por aquele valor já pré-determinado daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses. A renda fixa, mas assim, a maioria dos instrumentos financeiros
são fixados. Por exemplo, contas a receber é instrumento financeiro. Por quê? Eu vou fixar a data que eu vou receber a venda. Empréstimos que eu concedo ou que eu busco. Instrumento financeiro a custo amortizado. Porque eu tenho as datas de vencimento para receber. Né? Então, a gente vai falar sobre isso em aula específica. Tá? Mas a questão é aqui o seguinte. Não fiquem preocupados em saber quais são as contas que vão entrar aqui. Porque a banca vai acabar induzindo vocês a essa informação. Tá? Então, questão 8 aqui. Ó. O conjunto completo de demonstrações contábeis a ser apresentado pelas sociedades constituídas por ações inclui a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a qual deverá conter o resultado abrangente do período, exceto quando houver demonstração do resultado abrangente apresentado em separado. Vamos tentar entender o que essa questão quer dizer. Outros resultados abrangentes, nós falamos sobre isso ontem, impactam o patrimônio líquido. Logo, devem estar dentro da DMPL. Ok para vocês? O fato de eu apresentar outros resultados abrangentes no PL faz com que eu não tenha que apresentar a DRA? São duas demonstrações diferentes. Ou seja, então, o que ele está falando é o seguinte. Olha, se eu não quiser apresentar a DRA, aliás, se eu apresentar os resultados abrangentes no DMPL, eu não preciso apresentar a DRA. É isso que ele está falando aqui. Então, essa questão está errada. Tá? São duas demonstrações diferentes. Oi? Mas a questão não é essa, não. O que acontece? Os resultados abrangentes são aquelas transações que não transitaram pela DRE, não são transações com sócios que impactam o patrimônio líquido. Nós falamos sobre isso ontem. Ganhos e perdas atuariais, né, de benefícios de plano de benefício definido, ajuste e avaliação patrimonial, nós falamos sobre isso ontem, né, ajuste de conversão de demonstrações contábeis no exterior. Ou seja, a questão é a seguinte, outros resultados abrangentes, obrigatoriamente, tem que estar aqui. Só que eu preciso ter outras contas além dos outros resultados abrangentes no DMPL. Mas a DRA só se preocupa com os outros resultados abrangentes. Então, a questão é, faço a DMPL e também faço a DRA. Esse é o ponto. Tá? Talvez o objetivo do formulador da questão foi pegar o aluno que ouviu o senhor falar que a DRPA, se ela estiver presente na DMPL, ela fica dispensada, não precisa fazer as leis. Aqui, na verdade, não falo de DLPA, né? Entendi. Entendi. Não, mas a questão, eu entendi um pouco dessa questão, sim. A questão fala o seguinte, ó. No CPC 26, tem a DRA, né? E tem a DMPL. Aí ele fala o seguinte, ó. Eu tenho que fazer a DMPL como demonstração contábil obrigatória. Vai conter o resultado abrangente na DMPL? Vai. Porque DMPL é tudo que movimenta o patrimônio líquido. Tá? Agora, eu não preciso fazer, exceto quando houver DRA apresentado? Tem que fazer as duas, entendeu? Porque a DRA somente foca no resultado abrangente. Mas da MPL, foca tudo que tem no PL. Resultado abrangente, mais reserva, mais capital, mais o diabo a 4, entendeu? É isso que ele quis dizer aqui. Tudo bem? Então a questão está errada aqui, que eu preciso fazer as duas separadamente. Tudo bem? Tá? Questão 9. De acordo com a Lei 6.404, a DMPL é facultativa? Questão boa essa, hein? Ela é facultativa, porque quem é obrigatória é quem? A DLPA. Ela é obrigatória onde? No CPC 26. Então tá certa a questão, né? Beleza aqui? Ok? Não, obrigatória, obrigatória. Ela fala na Lei 6.404. Aí ela é facultativa. Porque quem é obrigatório é a DLPA. Tá? Se confunde mesmo, tá? Se confunde mesmo. A 10ª questão interessante, que ela fala o seguinte, ó. 6 transações aqui
Ah, que bom que a gente conseguiu chegar até aqui. 6 transações em que ele quer saber quais são as alterações que alteram o patrimônio líquido efetivamente. Altera o quê? Fatos modificativos, né? Então, vamos lá. A primeira eu vou pular e vou falar por ela por último, tá? Emitiu novas ações com ágio. Quando eu emito ações e tenho um ganho, que é um ágio, afeta o meu PL? Sem dúvida. Estou diante de uma reserva de capital. Isso está descrito, detalhado no material de vocês. Ponto a ponto ali. Tá? Então, a segunda aumenta o meu PL. Então, ou seja, já elimino aqui, ó, a B. Não, eu não vou eliminar ainda não, porque a 1 não falei ainda, né? A 1 não falei ainda. Então, deixa rolar. Então, a 2 impacta o PL. Reconheceu variação cambial de controladas no exterior. Oi? Ajuste, né? Na verdade, é um ajuste de conversão das demonstrações contábeis no exterior. A gente vai falar sobre isso, né? Em CPC específico. Então, esse cara também impacta. Pagou dividendos. Essa aqui é muita pegadinha, essa aqui, ó. Pagou dividendos anteriormente propostos e aprovados pela companhia. Ou seja, já pagou. Aliás, já provisionou lá atrás, está pagando agora. Então, o impacto já houve. Então, vocês foram atentos agora. A maioria colocaria que sim, tá? Porque a constituição de dividendos impactaria o PL. Mas como eu estou pagando o dividendo, já foi constituído lá atrás. Isso, perfeito, perfeito. Vocês mandaram benzão aqui. Então, ó, 2 e 3, ok. O lucro líquido do exercício afeta? Com certeza, né? Então, 2, 3 e 5 aqui. Aumento de capital com reserva de lucros? Tudo que é reserva não impacta o PL. Então, 2, 3 e 5 estão certas. Bom, é a letra E aqui. Por que a 1 não é? A gente vai falar sobre isso em aula específica, mas deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui. Quando eu recebo... Se ele não fala aqui, ó, se ele não chega até aqui, entraria também. Se eu recebo em doação terreno, pô, o terreno é um bem, é um ativo que aumenta meu PL. Pronto. Só que é o seguinte, recebe doação em terreno com restrições a serem cumpridas. O que acontece isso? A gente vai falar sobre o CPC 07 durante a semana, que trata de subvenção e assistência governamental. Quando o poder público... Por exemplo, eu trabalhei na Granado durante muitos anos, eu falei com vocês sobre isso, né? O terreno que a Granado está instalada foi doado pela prefeitura de Japeri, que é um município distante lá do Rio de Janeiro estado, né? Não município. Só que para a Granado ter a posse daquele terreno, ela precisou obrigatoriamente construir a fábrica. Então, ou seja, esse terreno só pode ser reconhecido como receita quando ela construiu a fábrica e deu a contraprestação. Então, ou seja, se a doação tiver restrições, tiver contrapartida, vai entrar um ativo de um lado e vai entrar um passivo. E o passivo, aos poucos, vai sendo baixado, vou reconhecendo como receita conforme eu vou fazendo essa contraprestação. Não, na verdade, é justamente o ativo e o terreno. Pronto, o ativo é o terreno. Claro que eu vou poder construir um novo ativo ali, que é a construção. Mas a questão é, eu só posso reconhecer a contrapartida do terreno como receita conforme eu vou construindo a fábrica. Então, eu vou demorar lá 20 anos para construir... Minto. Eu vou construir a fábrica e vai demorar 20 anos para depreciar aquela fábrica. Então, construir e eu vou ficar depreciando durante 20 anos e esse passivo vai sendo também amortizado durante 20 anos, ele vai sendo reconhecido como receita. Tem um CPC específico para isso. A questão é, se houver doação com restrição, tem um passivo ali. Porque se eu não cumprir, eu vou ter que devolver o terreno. Por exemplo, um empréstimo subsidiado não tem restrição. Né? Por exemplo, vou pegar um empréstimo e o governo subsidia 2%. Isso aí é... E seria 5%, né? Se eu pagasse direto lá. Esses 2% é subsídio. Direto receita. Não tem contrapartida, não tem jeito.
Né? O banco já me emprestou. Não emprestou, não. Na verdade, ele fez com que o banco me cobrasse menos. Então, não tem jeito. Oi? Né? Então, eu tenho essa possibilidade aqui. Mas toda vez que fala de contraprestação de restrição, isso aqui é um passivo. Então, certamente, 2, 3 e 5 são fatos que impactam o meu patrimônio líquido. Beleza aqui? Que bom que eu falei de DMPL. Eu achei que eu não fosse conseguir, não. Então, fechamos por aqui a nossa aula. Obrigado para os guerreiros que ficaram até essa hora. Não me abandonem, né? Vim de longe aqui. Mas você já perguntou isso 5 vezes. Sábado vai ser o melhor dia. Oi? Eu nunca sei orar direito aqui sábado. É 8? É cedo, né? É cedo, mas tem um... Tchau, gente. Vamos com Deus. É cedo, mas tem...